Meus amigos, como vocês estão? Tudo tranquilo? Depois deixa um comentário dizendo aí como é que tá a preparação, me diz quem que já chegou nessa aula, né? Só para eu ter uma ideia se vocês estão acompanhando aí o cronograma, estão conseguindo acompanhar as aulas, tá? Depois deixa aí no comentário dizendo quem que já chegou nessa aula aqui, tá? Pessoal, a gente falou na aula anterior a respeito das funções da Justiça Eleitoral, falei com vocês funções típicas e funções atípicas, falei que prepondera na Justiça Eleitoral as funções atípicas, né, do Poder Judiciário. A gente vai falar agora a respeito aqui de alguma jurisprudência, né, relacionada aqui ao assunto de competência. A gente vai aprofundar um pouco mais a respeito dessa competência da Justiça Eleitoral, essas funções típicas aqui, funções jurisdicionais da Justiça Eleitoral, tá? Para a gente poder entender um pouquinho melhor, é preciso aqui que a gente se aprofunde na jurisprudência, não tem outra forma. Então vamos lá. Aqui, pessoal, é uma matéria que traz o Dizer o Direito, tá? Um site aqui de jurisprudência, a gente vai analisar aqui sempre as mais importantes. Eu vou sempre trazer aqui no meu canal as mais importantes, então vamos lá. Causas que podem produzir reflexos no processo eleitoral são de competência da Justiça Eleitoral. Olha que importante, está falando que quando a causa produz reflexo no processo eleitoral, ela é, né, então aqui a palavra-chave, né, a expressão-chave é processo eleitoral, então traz reflexo ao processo eleitoral, é de competência da Justiça Eleitoral. Fala aqui, né, em regra, as ações tratando sobre divergências internas, vamos lembrar lá que eu falei para vocês que as questões interna-corpóreas do partido político, elas são decididas pela Justiça Comum, em regra, né, em regra, interna corpóreis, partido político, justiça comum. Aí ele está falando aqui, em regra, as ações tratando sobre divergências internas ocorridas no âmbito do partido político são julgadas pela justiça estadual. Essa aqui é a regra que eu falei para vocês na aula anterior. Tá bom? Essa daqui é a regra. Agora vamos lá, tem exceção. Vocês sabem, quem estuda o direito sabe aí que toda regra no direito tem uma exceção. Então, se a questão interna corpóreis do partido político puder gerar reflexos diretos no processo eleitoral, então, neste caso, a competência será da Justiça Eleitoral. Assim, compete à Justiça Eleitoral processar e julgar as causas em que a análise da controvérsia é capaz de produzir reflexos diretos no processo eleitoral. Olha que legal, então. A exceção aqui, se produz efeito direto aqui no processo eleitoral, se produz reflexo direto reflexo direto no processo eleitoral, então cabe à Justiça Eleitoral julgar os assuntos do partido político. Vamos lá, ele traz uma observação aqui, existe um julgado mais antigo que menciona uma segunda exceção, quando já iniciado o processo eleitoral. Tá, vamos tomar cuidado aqui com relação a um julgado mais antigo. Normalmente, né, não caem tanto nas provas esses julgados que são muito antigos, porque até às vezes o entendimento já pode ter sido alterado de alguma forma, então as bancas elas tentam normalmente evitar esse tipo de cobrança. Mas é importante a gente saber também, ele fala aqui, conforme jurisprudência pacífica desta corte, nas causas envolvendo discussão acerca da validade de convenção partidária é aquela reunião, né, que os partidos políticos realizam para definir quem vão ser os candidatos, quem vão se candidatar para as eleições. Então é nesse momento que eles definem quem vai realizar ali registro de candidatura. Tá? Então, com relação à discussão sobre a validade da convenção partidária, a competência da Justiça Eleitoral só se caracteriza quando já iniciado o processo eleitoral. A controvérsia sobre a validade de registro de candidatura de filiado em determinado partido político é de natureza interna corpóris, questão esta a ser dirimida pela Justiça Comum Estadual. Então ele está falando aqui, olha, com relação à convenção partidária, então aquele momento lá em que definiu quem vão ser os candidatos. Ele fala aqui nessa jurisprudência aqui, com relação à validade dela, que em regra é da Justiça Comum também, a não ser que o processo eleitoral já tenha se iniciado. Aí, se o processo eleitoral já se iniciou lá, né, então começa já o registro de candidatos e tudo mais, aí sim vai ser caracterizada aqui a competência da Justiça Eleitoral. Tá? Mas em regra ele fala que também é uma questão interna corpóris, a questão da convenção partidária. Então, em regra, cabe à Justiça Comum Estadual, mas se já começou o processo eleitoral, então vai para a Justiça Eleitoral.
Isso daqui, então, é decisão do STF. Tá, então, informativo 989 do STF. Imagine a seguinte situação hipotética. João queria ser candidato a vereador em seu município pelo PR, Partido da República. Ocorre que o presidente municipal do referido partido não permitiu que João participasse da convenção partidária. Olha aqui, estamos falando a respeito de validade de convenção partidária. Tá, então ele queria ser candidato a vereador, mas o presidente do partido não deixou ele participar da convenção que escolheria os candidatos, alegando que ele não teria densidade eleitoral para apresentar um bom resultado no pleito. Então o presidente falou, olha, eu acho que você não vai ter muita gente votando em você, por conta disso não vou deixar você participar. Diante disso, João impetrou mandado de segurança, olha aqui, mandado de segurança perante a Justiça Eleitoral. O juiz eleitoral, contudo, declinou, então ele não aceitou a competência, afirmando que compete à Justiça Estadual julgar questões que questionem assuntos interna-corpóreos dos partidos políticos, como é o caso da escolha de candidatos. Então, exatamente aqui o que a gente acabou de estudar. O juiz de direito, por sua vez, também entendeu que seria incompetente. Então, tanto o juiz eleitoral quanto o juiz de direito entenderam pela incompetência. Tá? Então, vamos dizer que a pessoa lá, ele entrou depois com uma ação na Justiça Comum e essa ação foi distribuída para esse juiz de direito, e esse juiz de direito ele entendeu que ele também não é competente para julgar aquela ação. E por isso suscitou conflito negativo de competência. Conflito negativo de competência é quando os dois juízes entendem que não são competentes. Tá? Existe o conflito positivo, que aí é quando dois juízes entendem que são competentes, e o conflito negativo, que é quando nenhum dos dois entende que é competente para julgar a ação. E aí? Quando dois juízes vinculados a justiças diferentes estão divergindo acerca da competência, quem deverá julgar este conflito? Então essa é a primeira questão. Quem que julga esse conflito aqui, já que eles são de âmbitos diferentes, são de órbitas diferentes, um da Justiça Eleitoral, que é vinculado aqui à Justiça Federal, e um outro da Justiça Estadual. Então quem que vai julgar esse conflito entre um juiz de direito e um juiz eleitoral? Compete ao STJ processar e julgar originariamente os conflitos de competência entre quaisquer tribunais, ressalvado o disposto no 102.1o, bem como entre tribunais e juízes a ele não vinculados e entre juízes vinculados a tribunais diversos. Tá? Então, ele fala aqui, então, tribunais e juízes a ele não vinculados e entre juízes vinculados a tribunais diversos. O STJ aqui, ele responde, né, pelos processos ali relacionados à Justiça Comum e à Justiça Federal também, por isso que sobe aqui para o STJ. Mas esse não é o principal aqui da nossa aula, então a gente não vai se aprofundar muito nisso. Então, o que o STJ decidiu neste caso concreto? Tá? O STJ que julgou aqui o conflito negativo entre o juiz de direito e o juiz eleitoral. Tá? Então, isso daqui foi julgado pelo STJ. De quem é a competência para julgar essa ação? Justiça Eleitoral. Compete à Justiça Eleitoral processar e julgar as causas em que a análise da controvérsia é capaz de produzir reflexos diretos no processo eleitoral. Então, como aquela convenção, ela traria reflexos diretos naquela disputa, naquele processo eleitoral, então o STJ julgou que entendeu que cabia à Justiça Eleitoral ali julgar essa causa relacionada à validade da convenção partidária. Então, o que foi definido? Em regra, as ações tratando sobre divergências internas ocorridas no partido político são julgadas pela Justiça Estadual. Agora, a exceção, se a questão interna corpóreis do partido político puder gerar reflexos diretos no processo eleitoral, então, neste caso, a competência será da Justiça Eleitoral. Tá, pessoal? Voltando aqui, então, para o julgado, olha aqui, ele fala que, conforme jurisprudência pacífica desta Corte, nas causas envolvendo discussão acerca da validade da convenção partidária, a competência da Justiça Eleitoral só se caracteriza quando já iniciado o processo eleitoral. Aqui entendeu-se que já havia iniciado o processo eleitoral
né? Na realidade, né? Então a gente tem que tomar um cuidado aqui, porque esse julgado aqui ele fala que é quando só é iniciado já o processo eleitoral. E aqui ele fala se já tiver qualquer tipo de reflexo sobre o processo eleitoral, tá? De uma forma um pouco mais ampla, nesse julgado mais recente, e no julgado mais antigo ele fala que só se começado o processo eleitoral, tá? Então, a decisão atual ali é mais relacionada a se possui qualquer tipo de reflexo no processo eleitoral, então cabe a competência da Justiça Eleitoral, tá bom? Vamos tomar cuidado com os julgados mais antigos, conforme eu falei para vocês. Um não é, talvez, um não exclui o outro, no entanto, o mais recente ele acaba sendo um pouco mais abrangente, porque ele diz que se possui reflexo no processo eleitoral, então já é da competência da Justiça Eleitoral. No outro está dizendo assim, olha, se tiver reflexo e na Justiça Eleitoral e já tiver iniciado o processo eleitoral, aí sim, tá? Vamos tomar cuidado, a gente dá preferência aqui sempre ao mais recente. Então, reflexo direto no processo eleitoral, então neste caso a competência será da Justiça Eleitoral. Aqui, esse novo julgado, então, não fala a respeito de já iniciado o processo eleitoral. Tá bom? Não fala a respeito de já iniciado, ele simplesmente fala que se tiver reflexo no processo eleitoral, eu acho que ficou mais claro agora para vocês. Agora, com relação à competência, né? Esse daqui é uma situação muito importante, muito recente. Existe sim uma possibilidade de ser cobrado na sua prova, porque existe aqui uma mudança de entendimento. Vocês podem ter visto a respeito disso daqui nas notícias. Então, o informativo 989 do STF diz que, né? Então, vamos lá. STF determina que Justiça Eleitoral de primeira instância apure crime eleitoral e também crime federal conexo. Então, a gente está falando aqui a respeito de crimes conexos. Ao receber os autos, Justiça Eleitoral arquiva a investigação do crime eleitoral e remete os autos à Justiça Federal. Isso afronta a decisão do STF. Olha aqui, então a decisão do STF é essa aqui, que com relação aos crimes conexos, como a Justiça Eleitoral é uma justiça especial, ele atrai aqui os crimes. Então, os crimes que seriam julgados pela Justiça Estadual, como eles são conexos com um crime eleitoral, e a Justiça Eleitoral é uma justiça especializada, ele vai atrair aqueles crimes ali em razão da conexão. Caso concreto com adaptações, Marcos, vamos lá, então um caso aqui para a gente poder entender. Marcos era ministro de Estado, havia suspeitas de que ele teria cometido 2 crimes conexos, um eleitoral e um crime federal comum. Lembrando aqui que a justiça comum ela é dividida em estadual e justiça federal. São aqui justiças que não estão relacionadas à matéria em específico. Embora, né, o federal até tenha algumas matérias específicas, mas normalmente aqui está mais relacionado às pessoas que interagem nesse processo. E a justiça especializada está mais relacionada à matéria em específico. Então, a justiça especializada, em regra, acaba atraindo a competência aqui dos crimes conexos, né? Então, se você tem um crime comum e um crime especializado, de uma justiça especializada, essa justiça especializada acaba atraindo a competência para julgar e processar esse crime. Considerando que ele possuía foro por prerrogativa de função, foi instaurado no âmbito do STF um inquérito para apurar os fatos. Antes que houvesse denúncia, Marcos foi exonerado do cargo de ministro e, portanto, perdeu o foro privativo. Diante disso, o STF determinou a remessa da investigação para a primeira instância. Ele perdeu o foro de prerrogativa de função, então o STF determinou que voltasse para a primeira instância. O caso foi remetido para a primeira instância da Justiça Eleitoral, porque, segundo o entendimento do STF, em caso de conexão entre crime de competência da Justiça Comum, então pode ser tanto da federal quanto da estadual, e crime eleitoral, os delitos serão julgados conjuntamente pela Justiça Eleitoral. O processo foi distribuído para a primeira zona eleitoral de Brasília. O promotor eleitoral pediu sumariamente o arquivamento da investigação no que tange ao crime eleitoral. O juiz eleitoral acolheu o pedido do Ministério Público Eleitoral e arquivou a investigação quanto ao crime eleitoral. Restava, no entanto, um outro delito,
qual seja o crime federal. Olha aqui que interessante. Então, com relação ao crime eleitoral, foi arquivado o processo. Aqui, observando o que tinha pedido o promotor eleitoral, o juiz eleitoral ele arquivou aquele processo quanto ao crime eleitoral. No entanto, era um crime, né, que ele foi ali, puxou o crime federal em razão aqui de uma conexão. E o que vai acontecer com relação a esse crime federal, né? Essa vai ficar a dúvida. Então, diante disso, o juiz eleitoral declinou da competência para processar o feito para a Seção Judiciária de São Paulo, local onde supostamente o crime teria sido praticado. Né? Então, já que a competência foi para o juiz eleitoral em razão da conexão, ele está falando, olha, já que já não tem mais o crime eleitoral, eu vou passar esse processo para a Justiça Comum, né? Então é um crime federal, eu passo para a Justiça competente para julgar esse crime federal. Inconformada, a defesa de Marcos ajuizou reclamação, alegando que a decisão declinatória do juiz eleitoral teria afrontado a decisão do STF. Reclamação, então, é aqui um sucedâneo, né, um instrumento que é utilizado para afrontar essas decisões aqui que vão contrárias às decisões do STF. Conformada a decisão, então, eles ajuizaram essa reclamação, dizendo que essa decisão de passar para a Justiça lá de São Paulo, ela afrontou a decisão do STF. Houve um empate na votação e prevaleceu a decisão mais favorável ao investigado. Né? Então, com relação à competência criminal, competência em processo penal, sempre prevalece ali o que for mais favorável para o réu, mais favorável para o investigado. Para o ministro Gilmar Mendes, houve sim violação à autoridade da decisão proferida pelo STF, uma vez que as instâncias inferiores não observaram as diretrizes que resultaram na definição da competência da Justiça Eleitoral para a apuração e processamento dos fatos. O MPE promoveu o arquivamento do crime eleitoral imediatamente após o recebimento dos autos, não tendo sequer empreendido qualquer diligência investigativa para apurar os indícios de tais crimes. Tá? Ele está falando que aqui, então, o promotor eleitoral ele pediu imediatamente aquele arquivamento, ele nem pediu ali maiores investigações relacionadas àquele crime eleitoral, então ele está questionando isso daqui. Além disso, o juízo eleitoral arquivou o inquérito e remeteu os autos à Justiça Federal, mesmo diante da expressa decisão dessa corte que fixou sua competência para a supervisão dos fatos. As instâncias inferiores, portanto, ignoraram os termos da decisão reclamada, que assentou a competência da Justiça Eleitoral para o processamento e a apuração dos fatos em questão. Isso daqui, então, uma decisão do STF no informativo 989 de 2020. A situação concreta com adaptações foi a seguinte. Então, o Marcos ele era ministro de Estado, havia suspeitas de que ele teria cometido 2 crimes conexos. Primeiro, né, o crime eleitoral, como a gente falou, e um crime não eleitoral que era submetido ali à Justiça Federal, que era um crime que ofendia os bens da União, considerado então um crime federal. Quem seria competente, em regra, seria a Justiça Federal aqui comum. E aqui em cima, em regra, seria a Justiça Eleitoral. Diante disso, considerando que ele possuía foro por prerrogativa de função, foi instaurado no âmbito do STF. Tá? Então ele tinha prerrogativa de função, foro por prerrogativa, então vamos imaginar ali um deputado federal. Então, como ele tinha esse foro de prerrogativa, foi lá para o STF, o inquérito para apurar esses fatos. Antes que houvesse denúncia, Marcos foi exonerado do cargo de ministro. Tá? Isso daqui é importante, não tinha nem denúncia ainda, ele foi exonerado do cargo de ministro e, portanto, perdeu o foro por prerrogativa de função. Aqui já fala, inclusive, né? Então não precisa nem imaginar o deputado federal. Ele já fala aqui que ele é um ministro de Estado, né? Acabei comendo bola aqui, tá? Ele já era um ministro de Estado e ele perdeu essa prerrogativa, já que ele foi exonerado, já não é mais ministro. Diante disso, o ministro Edson Fachin, relator do inquérito 4432, monocraticamente determinou a remessa da investigação para a primeira instância, é aquilo que a gente leu, tá? Eles mandaram o processo de volta para a primeira instância, já que, de volta não, mas mandou para a primeira instância, já que ele já não tinha mais foro por prerrogativa de função. No caso concreto, conforme pontuei acima, havia a suspeita da prática de 2 delitos, um eleitoral e um federal. Com a remessa dos autos para a primeira instância, surge uma dúvida. Quem que é competente? Qual que é a competência aqui para apurar esses fatos?
a competência será da Justiça Eleitoral ou da Justiça Federal Comum? Então aqui já está a resposta. A resposta é a Justiça Eleitoral. Compete à Justiça Eleitoral julgar todos os delitos, então tanto do crime eleitoral quanto do crime federal. Esse é o entendimento consolidado do STF. Compete à Justiça Eleitoral julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos. Esse informativo aqui é extremamente importante, 933. Ele fixa então essa obrigação de julgar os crimes que sejam conexos também aos crimes eleitorais. No concurso entre a jurisdição penal comum e a especial, como a eleitoral, prevalecerá esta na hipótese de conexão entre um delito eleitoral e uma infração penal comum, que é justamente o que aconteceu. Tem aqui uma conexão entre um delito, um crime eleitoral e um crime comum, então prevalece aqui a competência da Justiça Eleitoral. O fundamento para isso está no artigo 35.2 do Código Eleitoral e no 78.4 do CPP. Vamos ler aqui o 35, fala, né? Compete aos juízes eleitorais processar e julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos, ressalvada a competência originária do Tribunal Superior e dos tribunais regionais. E o 78 do CPP fala na determinação da competência por conexão ou continência serão observadas as seguintes regras. No concurso entre jurisdição comum e jurisdição especial, prevalecerá esta, a justiça especial, tá? Então, justiça eleitoral contra justiça comum, prevalece a justiça eleitoral. Assim como há presença de crime eleitoral e de crime federal comum, a competência para julgar ambos os delitos é atraída para a justiça eleitoral, considerando o princípio da especialidade. Voltando ao nosso caso concreto, considerando o fim do foro por prerrogativa de função, o ministro Fachin determinou a remessa da apuração dos dois delitos para a Justiça Eleitoral do Distrito Federal. O processo foi distribuído para a primeira zona eleitoral de Brasília. Foi dado vista dos autos ao promotor eleitoral, que pediu sumariamente o arquivamento da investigação no que tange ao crime eleitoral por ausência de justa causa, tudo aquilo que a gente já leu. O juiz eleitoral acolheu o pedido do MPE e arquivou a investigação quanto ao crime eleitoral. Restava, no entanto, um outro delito, o crime federal. Diante disso, ele remeteu lá para a Justiça Federal de São Paulo. Inconformado, eles ajuizaram reclamação e o que a segunda turma decidiu? A decisão foi do STF, a decisão do juiz eleitoral acolheu o pedido de arquivamento quanto ao crime eleitoral e, em seguida, declinada a competência à Justiça Federal Comum, consubstanciou em afronta à decisão do STF. Eles vão dizer que sim, houve um empate na realidade, mas como o empate ele tem que ser favorável a quem está sendo investigado, então foi definido ali que houve sim uma afronta. Em regra, então empatou, tá? Houve um empate. Nas palavras do ministro Fachin, que votou que não, ele fala: o superveniente arquivamento da investigação referente à infração afeta aos interesses eleitorais, promovida a pedido do MPE e objeto da devida chancela pelo juízo competente. Acarreta legítima modificação processual, apta em tese a repercutir na definição de competência, sem que tal proceder, por si, constitua afronta à autoridade da decisão reclamada. O ministro Gilmar Mendes, contudo, conduziu o voto em sentido contrário. Para o ministro houve sim violação à autoridade da decisão, e esse daqui é o voto vencedor. Mas lembrando aqui que houve empate, tá? Mas é o voto vencedor esse aqui. Ele disse que houve violação à autoridade da decisão do STF, proferida nos autos do inquérito 4432, uma vez que as instâncias inferiores não observaram as diretrizes que resultam na definição da competência da Justiça Eleitoral para apuração e processamento dos fatos. Ressaltou, então, ademais, que o MPE promoveu o arquivamento dos delitos previstos no artigo 350 do Código Eleitoral imediatamente após o recebimento dos autos, não tendo sequer empreendido qualquer diligência investigativa para apurar os indícios de tais crimes. Além disso, o juízo eleitoral arquivou o inquérito e remeteu os autos à Justiça Federal, mesmo diante da expressa decisão dessa Corte que fixou sua competência para a supervisão dos fatos. As instâncias inferiores, portanto, ignoraram os termos da decisão reclamada, que assentou a competência da Justiça Eleitoral para o processamento. Então aqui a parte importante, com relação às decisões é que é competência da Justiça Eleitoral, processamento e apuração dos fatos ali, então relacionado ao crime eleitoral conexo com um crime federal ou um crime federal conexo com um crime eleitoral. Cabe então a competência da Justiça Eleitoral.
não caberia ao Ministério Público e ao juiz eleitoral afastar a eficácia da decisão do STF sem a realização de uma única diligência ou investigação. A gente vê aqui que a questão ela é mais profunda, né? Porque na realidade ele está dizendo assim, olha, com relação a esse processo em específico, eles nem atuaram profundamente nele. Então, eles não poderiam simplesmente arquivar aquele processo sem nem realizar nenhum tipo de diligência. Estaria afrontando então a decisão do STF determinando que a Justiça Eleitoral de primeira instância julgasse e processasse aquele caso lá. Ainda de acordo com seu entendimento, seria possível que eventuais diligências mostrassem que não houve crime eleitoral. Mas, sem qualquer diligência ou investigação, não é possível dizer que houve mudança das circunstâncias fáticas ou jurídicas desde a decisão do STF até a chegada do caso à Justiça Eleitoral do Distrito Federal. Então, o que ele está falando aqui, olha, se o STF entendesse que não cabia ali diligência com relação ao crime eleitoral, ele já poderia ter mandado direto para a Justiça Federal. Mas não foi o que o STF fez. O STF mandou para a Justiça Eleitoral de primeira instância porque entendeu que havia sim a necessidade de maior apuração com relação ao crime eleitoral. Se o STF já tivesse tirado ali a possibilidade de um crime eleitoral, né, se ele já entendesse que não cabia crime eleitoral, ele já poderia ter tirado essa possibilidade e mandado para a Justiça Federal. Mas não foi isso que ele fez. Por isso que ele está entendendo que a decisão do juiz eleitoral ela foi contrária ali à decisão do STF. Diante do empate que acontece, prevalece a decisão mais favorável ao investigado réu. Assim, com o empate na votação, seguindo aqui a previsão do regimento interno do STF, segundo o qual, em matéria criminal, havendo empate, prevalecerá a decisão mais favorável ao réu. A turma deu provimento ao agravo para determinar a devolução dos autos à primeira zona eleitoral de Brasília, tá? Mas aqui, com relação à competência, o mais importante que eu quero dizer para vocês é que quando há, então, esse conflito entre justiça eleitoral e justiça comum, né, existe um crime eleitoral e um crime comum, esse crime comum ele acaba sendo absorvido aqui, ele acaba sendo trazido para o julgamento da justiça eleitoral, tá? Isso é a parte mais importante que eu queria dizer para vocês. Na próxima aula a gente continua tratando a respeito aqui das funções da justiça eleitoral, tá? Se tiver qualquer tipo de dúvida, não esqueça de deixar um comentário aqui no vídeo que eu respondo vocês depois, tá? Um grande abraço e até a próxima, bons estudos para vocês.